Senhor Jesus Cristo, Pai amado, ô Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela essa manhã, Senhor, por essa noite maravilhosa, Senhor. Pelo dia, Pai, do nosso irmão James, que está lá do outro lado do mundo, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua proteção, Senhor. Obrigado pela sua luz na nossa vida, Senhor. Obrigado, Pai, pelos nossos novos irmãos que estão entrando no nosso grupo, Pai. Que nós possamos cada vez mais aprender, Pai, aprender conosco, Pai, um com o outro, Pai, nos apoiando, Senhor, na palavra, Senhor. Que a palavra, Senhor, possa penetrar nossos corações, Senhor. Que seja um solo fértil, Pai, um solo fofo, Senhor, que possa receber a Sua palavra, Pai, e entrar profundamente em nossos corações, transformar, Pai. Transformar o nosso modo de pensar, Pai. Transformar o nosso modo de sentir, Pai. Possa mudar, Pai, nossos frutos, Pai. Possa transformar as nossas sementes, Senhor. Que nós possamos, Pai, ter sementes boas, Pai. Possamos transbordar, Pai, essas sementes no coração de outras pessoas, Pai. Que a sua luz, Pai, a sua luz seja o nosso guia, Senhor. Que nós possamos, Pai, ser sal nessa terra, Senhor Jesus, por onde nós passarmos, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida, Senhor. Obrigado pelo ar que nós respiramos, Pai. Obrigado, Pai. Todo o sacrifício que o Senhor fez por nós, Pai, naquela cruz, Senhor. Por tudo, por toda a graça, Senhor, que o Senhor tem dado nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por nos abençoar todos os dias, Pai, por nos permitir, Pai, que nós estejamos aqui todos os dias, Pai, reunidos, Pai, em Teu nome, Senhor. Que esse novo livro de Gálatas, Pai, seja um revelador para todos nós, Pai. Que toda a venda, Pai, tudo que nos afasta de Ti, Senhor, se caia por terra, Senhor, e suma daqui, Senhor. Que nós possamos enxergar, Senhor, a verdade, Senhor. Que nós possamos, Pai, adquirir o conhecimento, Senhor. Que a dose, Pai, seja mais uma, Pai, para que a gente possa se aproximar de Ti cada vez mais, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado de coração, Senhor, por todo o seu amor. Amém. Amém. Amados, é, bem-vinda, Sueli. Aí a carinha nova chegou aí. Gente, vamos a início, eu vou ler do 1 até o 4. A gente vai ler como o... É gostoso a gente fazer, eu acho que a gente interpreta melhor. A gente lê depois de lermos, aí a gente comenta, né? Sim ou não? Então, assim vai. Do 1 até o 4, eu vou estar dando abertura lendo. Do 6, do 6 até o 10, né? O James lê. Do 11 até deixa eu ver aqui, até o 17, o Fábio lê. Do 18 termina, né? Quem termina do 18 até o 24, nosso amigo, o Elton. Você pode, Elton? E aí vamos assim, aí depois a gente vai comentar, certo? Deus Posso abençoe. sim. Amém. Vou começar. Saudação, né? Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas de Gálacia, Gálicia, pronto. Galácia. Graça e a paz esteja com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E que seja glória para todos sempre. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo.
que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferente das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes. Se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. 11. Porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, pos- quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela graça, apruvo, revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois passados 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, diante de Deus testifico que não minto. O restante até o 24, é isso? É, Não, né? Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia. Somente tinha ouvido dizer: aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. amém. Desde Amém. já, desde já está aberto para nós começarmos a comentar, aprender uns com os outros, né? Cada Bíblia tem uma tradução diferente, mas transforma a palavra, mas é nenhuma só, né? Que a minha aqui, ela fala a palavra anátema, né? E nas outras traduções fala o quê? Lê aí o capítulo, Elton, lê aí o versículo 8 para mim ficar ciente Versículo dessa. 8: Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Isso. Então, anátema significa amaldiçoado. Eu até escrevi aqui e pesquisei sobre isso, né? Anátema é condenação, vem de condenação, uma doutrina contrária. E a palavra de Deus relata, né? Que nada que a gente venha fazer contrário à palavra de Deus é verdadeiro, o evangelho de Cristo é verdadeiro. Vamos comentar, né, gente? Está aberto aí para todos comentar e a gente ir aprendendo com os outros. Esse capítulo aqui, ele é introdutório, né, de Gálatas, né? Eu estava lendo aqui a parte introdutória da Bíblia, fala que a maioria entende que esse livro foi o primeiro livro de Paulo, que talvez tenha sido escrito 49 depois de Cristo, ou seja, aproximadamente, está falando 15 anos, né, 16 anos depois da ressurreição de Cristo.
Outros falam que talvez ele tenha sido escrito quando Paulo estava em Éfeso, e no caso seria 54, 55 depois de Cristo. E aí já não seria o primeiro livro, mas teria sido escrito junto com a carta de Romanos. Isso é o que fala aqui na minha parte da introdução da Bíblia aqui. Da Bíblia do capítulo, né? De Gálatas. Essa parte inicial aqui, é a saudação, né, de Paulo, né? Paulo vem aqui se apresentando, né, à igreja. Eu vou fazendo a leitura rapidinho, a gente vai comentando parte a parte. Eu acho que é um capítulo muito bonito. Mas Paulo vem falando aqui, ó, né? Paulo, apóstolo, né? Não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós, outros, e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. E aqui vem falando, a gente tem que lembrar aqui qual que é o cenário, né? Então, até o momento que a gente tinha de escritura era o Antigo Testamento. Essa é a primeira carta, a gente não tinha nenhum livro do Novo Testamento escrito ainda até esse momento, né? Se Gálatas realmente for a primeira carta, né? Então, essa é a primeira carta que aquela igreja de Gálatas está recebendo, né, do Novo Testamento, essa é a primeira referência que eles têm. E Paulo vem falando aqui, né, olha, né, a qual, né, Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, né? E vem se referindo aqui né, ao sacrifício que Jesus fez por nós, né, para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo, né? Segundo a vontade de nosso Pai, de Deus, de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, essa foi uma parte introdutória que Paulo fez aqui para essa carta, né, apresentando e referenciando também a graça, né, o sacrifício que Jesus fez por nós. Eu vou ler mais um trechinho aí, a gente para aqui e abre para vocês comentarem também. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então a gente percebe aqui, se passaram cerca de 16 anos, 15 anos aqui, né, da ressurreição de Cristo. Paulo, eu não sei se alguém conhece, mas quanto tempo Paulo ficou nessa região, mas provavelmente Paulo ficou instalado nessa região evangelizando, né? E que Paulo vem falando aqui é que as pessoas que foram evangelizadas naquela região estão se desviando do evangelho, né? Estão aqui, ó, estão indo para outro evangelho, né? O qual não é senão, né, que há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Então é desviando, né, as pessoas. Lembrando que como a gente leu em Coríntios, né, muitas das pessoas, né, naquela época era politeísmo, né, elas tinham vários deuses, né, elas acreditavam em vários deuses. Então, muitas das pessoas aqui, às vezes, ainda se tinham se convertido a cristãos, mas ainda continuavam acreditando em vários deuses, né? Mesmo sabendo já de Jesus. Então, é um processo, né? Um processo. É um processo que acontece até mesmo com hoje em dia, né? A gente vê as pessoas que são recém-convertidas, que aceitam Jesus Cristo, né? Creem na ressurreição, mas o espírito ele é renovado, recebe o Espírito Santo, mas a parte da alma e do corpo ele é uma trajetória, uma jornada, né? Ela vai sendo convertida aos poucos, né? E hoje nós vivemos bom, pelo menos muitos de nós vivemos em países, em cidades que existem muitos cristãos, né? Mas a gente imaginar naquela época, quão difícil deveria ser para eles, né? Viver num ambiente onde, como tem em vários países, onde você é um dos poucos cristãos que tem ali. Então, suas referências, né? São referências
que tendem a te levar a te tirar do caminho, né? Então você tem que estar muito fortalecido na fé, né? Na palavra para se manter no seu caminho. E Paulo vem exortando aqui, falou, olha, cuidado, né? Cuidado, não se desvie, né? Não se desvie, né? Não deixe que perturbam e queiram perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, né? E afaste-se, né, de ti, né? Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos pregar o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, né? Eu vou dar uma paradinha aqui para vocês comentarem também. Que bacana, Fábio. Obrigado aí por compartilhar com a gente. E Paulo vem falar aqui das boas novas, né? Basicamente, quais eram as boas novas de Cristo? As boas novas da época, né? O, o povo de Deus vinha clamando pelo Salvador. E eles esperavam esse Salvador. E eles esperavam que fosse um general de guerra que fosse tomar Roma e estabelecer o reino dos céus, como eles interpretavam nas Escrituras, né? E no momento em que Jesus chega e se revela, Paulo entende a revelação de Cristo, né? Naquele momento lá em Damasco, e Paulo entende que as boas novas, que aquilo que havia sido prometido, aquilo que havia sido planejado pelo Pai, que a salvação havia chegado através de Jesus Cristo, que foi consolidado através da entrega da vida de Jesus Cristo, né? Então, qualquer coisa que fosse contrária a isso deveria ser repudiada, né? Porque a salvação, ela vem através da fé e não através das obras dos homens, como acreditavam os judeus antes da vinda de Cristo. Eles acreditavam que a salvação vinha através dos seus atos, do cumprimento da lei e da austeridade que eles tinham, inclusive com os outros. E Cristo vem trazer uma mensagem diferente, Cristo vem trazer uma nova forma de se relacionar com o Pai. Ele vem trazer um novo tempo, uma nova era, as boas novas. Então, qual que era o princípio, né? É preciso crer que Cristo é o nosso Salvador, que Cristo é verdadeiramente o Filho único de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o único Deus, e que Cristo é esse enviado. E a partir dessa crença, você já tem a salvação por determinação. E quando você crê nisso, que Cristo é o próprio Filho de Deus, e ele te traz ali um conjunto de comportamentos, um, uma referência de caráter, uma referência de conduta e uma instrução de como nós devemos nos relacionar com o Pai e com o próximo, isso vai te trazer a salvação. Isso vai trazer uma nova perspectiva de vida. Isso vai trazer a salvação para você, não só após essa vida, mas inclusive aqui na terra. Porque quando nós aceitamos, quando nós entendemos essa verdade de Jesus Cristo na nossa vida, Jesus Cristo como nosso Salvador, e quando nós baseamos a nossa vida nos princípios que Cristo ensinou por nós, através dos anos do seu ministério, através como nós somos abençoados, né? Pela Bíblia. O Fábio bem comentou que naquela época não havia Bíblia. Então, essas boas novas eram pregadas pelos apóstolos, principalmente aqueles que conviveram com Jesus durante o seu ministério. Paulo foi uma exceção, né? Que teve a revelação no caminho de Damasco,
mas que entendeu muito bem essa mensagem e entendeu, através de várias revelações de Cristo, o que deveria ser anunciado. E a igreja, assim como no passado, e o Fábio citou também, hoje a igreja sofre influência de diversas doutrinas. Mas a gente não pode perder de vista, né, que o cerne de tudo é crermos, entendermos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E é através dele que nos relacionamos diretamente com o Pai. O véu foi rasgado. Nós não precisamos mais de nenhum intermediário para falar com o Pai. E Deus não é aquele Deus que pune, que é deveras severo, como os judeus acabavam trazendo como imagem, sendo austero com seus irmãos. Cristo vem reforçar as leis de Deus e vem trazer que, olha como Deus nos ama, olha como Deus vos ama, que entregou seu único filho para vocês. Então, essa é a mensagem que eu entendo ser a principal mensagem do Evangelho, que depois traz todos esses livros, essas cartas, como ensinamento de doutrina, para que nós tivéssemos uma referência de como ser, de como agir, né? De como reagir, inclusive. Então, é muito importante nós estarmos estudando o Evangelho, estarmos íntimos da palavra todos os dias, porque todos os dias nós aprendemos aqui como é que nós devemos nos relacionar, o que que Cristo espera de nós, o que que Deus espera de nós. Quando Jesus foi batizado, mesmo sem a necessidade de ser batizado, o próprio Deus falou: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Então, Cristo é a nossa referência. E o seu, a sua conduta, a sua vivência na terra, é esse exemplo que nós devemos seguir. Cristo é o nosso espelho todos os dias. Então, eu entendo aqui que qualquer mensagem diferente, que coloque em xeque, né, que coloque em dúvida que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, deve ser repudiado, né? Eu imagino que, e aí, se alguém tiver essa informação, contribua, vai ser bênção. Assim como algumas religiões ainda hoje acreditam, entendem que Jesus existiu, eles não negam a existência de Jesus, mas eles não entendem que Jesus era o Messias esperado, que era o verdadeiro Filho de Deus. E talvez, aqui é uma suposição, estamos todos aprendendo, e eu todos os dias aprendo aqui também, mas eu imagino aqui que naquela época, alguns estavam tentando dizer que Jesus não era o verdadeiro Filho de Deus. Ele poderia ser talvez um profeta. E isso não é a verdade, né? E para a salvação nós precisamos crer que isso é verdade. Precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus que veio para nos salvar e nos trazer a vida eterna e restabelecer o nosso relacionamento com Deus, que foi perdido lá atrás, desde o Jardim do Éden, quando o homem pecou pela primeira vez, né? E Deus disse: de fato morrerás, até que o filho dele viesse e nos resgatasse. Então, hoje, graças a Deus, graças a Jesus Cristo, nós somos herdeiros da vida eterna. Mas para isso é preciso crer, porque sem crer não tem salvação, né?
Então, a Bíblia tem vários exemplos disso, a própria Jesus Cristo na cruz, né? Ao lado de um ladrão, aquele que estava, não sei se é o lado direito ou esquerdo, mas creu, e Jesus, ele disse para ele: ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Então, essa é a mensagem que eu entendo aqui, que Paulo vem trazer nesse início aqui da carta dele à igreja da Galácia. Amém? Quem mais quiser contribuir? Posso Eu, falar alguma coisa? Opa, Eu vou por favor. tirar a imagem aqui, é para melhor vocês ouvirem. No início lá, quando Jesus começou seu ministério, Filipe achou Natanael e disse, né, para ele: havemos ter achado aquele que Moisés escreveu na lei, os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José, disse Natanael para ele, né? Aí ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E vê o Redentor de Israel. Ele havia informado a Natanael. Porém, sua reação naquele momento foi meio cética, né? Jesus de Nazaré, aquela cidade não tinha, naquela época, acho que não tinha boa reputação ali, né? Jesus podia ser mesmo o Redentor enviado por Deus, e a respeito de todos os contra-argumentos, Filipe não discutiu o que ele fez para convencer Natanael. Ele simplesmente convidou para vir e ver e se convencer, porque é o que nós temos que fazer. Nós temos que ir, nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que buscar, sentir, porque Deus vai se fazer presente em nossa vida. O Espírito Santo, ele vem e faz a transformação em nossas vidas. Então eu vi naquele momento que ele duvidou, não quis acreditar. Ele argumentou e disse: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Hoje em dia, muitas pessoas, levadas pelo mundo moderno, se recusam a acreditar no Evangelho, se recusam a acreditar em Jesus, se afasta das pessoas que conhecem a palavra e que buscam a Deus todos os dias. Não quer se deixar ser convencido. Essas pessoas precisam viver e ler os evangelhos. Porque são 4 evangelhos que testificam os milagres de Jesus, a vida do Filho do Homem, o Salvador. Ver como ele encontra, ele ama as pessoas, como ele se dá pelas pessoas. Ele vive e reina no nosso meio. Antes de ontem, domingo, eu não podia ir à igreja. A minha esposa estava com uma forte dor de cabeça, o dia inteiro de cama. E eu liguei para o pastor, falei: pastor, hoje eu não vou porque a minha neta não está aqui, eu não vou deixar minha esposa sozinha aqui no sítio.
E ela tá ruim, forte dor de cabeça. Está conseguindo levantar, está com dores no corpo. Ele falou, nós vamos levantar um clamor aqui por ela. E ela vai melhorar. Meia hora depois, irmãos, minha esposa levantou e sentou na sala para assistir televisão. E já não estava sentindo mais dor de cabeça. E olha que ela tinha tomado muitos remédios durante o dia e nada melhorava a dor de cabeça dela. Mas a resposta da oração foi tão grande que eu senti, melhorou já, graças a Deus, eles oraram e Deus respondeu, olha você aqui de pé. E é assim, irmão, nós temos que acreditar, nós temos que ter fé, nós temos que passar esse testemunho, esses acontecimentos diariamente para as pessoas, para elas saberem que nós temos um Deus, que nós temos um protetor, que nós temos um cuidador, que nós temos um advogado, que nós temos um Senhor, que nós temos quem olha por nós, quem nos defende, quem nos guarda, quem nos protege. Mas nós precisamos exercer a nossa fé. A nossa fé é o principal argumento, é a principal arma que nós temos. Nós temos que crer. Porque se nós crermos, nós vamos ver os milagres acontecerem na nossa vida. E isso que Paulo queria passar naquela época, sendo essa a primeira carta de Gálatas. E as pessoas ficavam ainda pensando em Moisés, no Velho Testamento. Não conseguia entender. Ele mostrava. Muitos não conheciam ainda o Senhor. Então precisava ser divulgado mesmo. Eu não acho ignorância da parte deles ter dúvidas, porque o próprio Natanael teve. O próprio Natanael teve. Natanael viveu aquele tempo ali com Jesus. Né? Mas é assim mesmo. Mas é ouvindo, né? A própria Bíblia nos fala. É ouvindo que nós vamos crer. É vendo, lendo, estudando, é que nós vamos chegar junto. E como nós estamos fazendo aqui agora. Vamos conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar. É assim que ela tem feito em nossas vidas. Amém, amados? Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, poder passar um pouquinho para vocês do que eu Amém. aprendi. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado. Você quer comentar alguma coisa? O que me chamou a atenção foi justamente o curto espaço de tempo, né? Foi aqui, né, dentro de mais ou menos aí, como você falou, 16 anos, né? Após a morte de Cristo. E Paulo estava ali reafirmando, né? Trazendo a consciência do povo ali, da Galácia ali, a respeito do, do sacrifício mesmo, né? De Cristo ali, né? Da importância. E aí a gente vem para analisar para os nossos dias, né? 2000 anos depois, a gente se encontra na mesma situação de estarmos reafirmando, né? O sacrifício de Jesus, a importância desse ato, né? Para as nossas vidas. E como vocês mesmos falaram aí, muitas vezes as pessoas elas não conseguiam, elas não reconheciam, né? Cristo como Salvador. E, e aí eu fico muito reflexivo nesse sentido, né? Para muitos foi um ato nobre, um ato que as pessoas conseguiram reconhecer
e para outros não teve o significado, não teve um significado tão importante igual para aqueles que tinham a clareza, né, que reconheciam Jesus como Salvador. E trazendo para os dias de hoje, eu vejo muito isso também, né? As pessoas elas não, elas ouvem falar de Cristo, elas sabem, mas elas não se comportam, elas não valorizam isso ao ponto de, de realmente renunciar, né, às suas próprias vontades e renunciar o seu querer para viver, né, para viver Cristo, né? E que me chamou a atenção porque até um dos títulos aqui, né, fala, né, a inconstância dos Gálatas, né? E, e eu acho que está muito ligado a isso, né, das pessoas de fato não ter essa clareza, não reconhecer de fato o sacrifício de Jesus, não conseguir ter essa certeza do que isso significou e o quão grandioso, quão, né, valoroso é isso, ao ponto de abrir mão, né, de suas próprias vontades para viver, né, a vontade, o querer, né, segundo, né, o coração de Cristo. Então, assim, foi algo que durante vocês, né, estavam falando aí, veio muito ao meu coração isso, né? Com tão pouco tempo ali, por essa falta de clareza das pessoas, por às vezes as certezas delas próprias e não conseguir enxergar aquilo que ia além da visão delas acerca desse ato, né? Que foi um ato tão nobre e por mais que fosse tão nobre assim, foi algo que ainda não conseguiu tocar ao coração de todas as pessoas que, que tiveram conhecimento, que viveram ali, né? Como eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção foi justamente isso, um curto prazo de tempo, né? 16 anos, se a gente for analisar, não é nada, né? Se a gente for levar em consideração que hoje já se passaram mais de 2000 anos. E mesmo assim, um fato tão recente e Paulo teve, né, tinha essa necessidade de estar ali reafirmando, mostrando, né, quem era Cristo, né, que foi ele que nos salvou do pecado. Então, assim, foi só algo que eu queria compartilhar com vocês, foi algo que realmente assim me chamou a atenção muito a respeito disso. Continuar a Glória a leitura Deus, aqui. Elton. Obrigado, filho. Glória a Deus. Oi, Fábio, desculpa, acabei cortando você. Não, pode falar. É só eu continuar a leitura aqui para a gente tentar fechar o capítulo hoje, Não, beleza? pode continuar, pode continuar. É? Se ninguém mais quiser comentar esse trecho, se alguém mais quiser comentar esse trecho, fica à vontade. Bom, bom. Tem bastante gente nova Obrigado, aqui, El. né? É, E bem-vindo, glória a Bob, Deus, glória a André, Deus pela vida de todos Sérgio, vocês. É um prazer Felipe. enorme estar aqui com você, ter você aqui. Prazer é meu amigo. Satisfação em revê-lo aqui. Que honra vê-lo aqui, viu? Amém. Tem a Amém. Sueli, tem a Andréia, que eu não conheci também, Lecel, também não conheço, mas sejam muito bem-vindos, viu? Glória a Deus pela vida de vocês, que vocês possam nos edificar aí todos os dias, todos vocês. Bom dia. Eu estou dirigindo, que eu estou viajando, então não posso estar participando, mas na próxima, quem sabe, e é um prazer estar aqui. Deus abençoe a todos. Tá participando sim, Sueli. Seja bem-vinda. Mesmo que você queira ficar somente aí de ouvinte, não tem problema, tá? Fica à vontade. Bob aí também, que estava com a Bom gente no dia a Chile. todos também. Dia, Consegui glória a entrar Deus. aqui. Vou Amém. ficar, vou ficar quietinho aqui, ouvindo, tá? Que eu estou preparando as coisas para sair. Mas Amém. estou ligado, estou Amém. ouvindo vocês aqui. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Amém. Maravilha, A honra é obrigado, nossa. Bob. Então, vamos lá, estou aqui no versículo 10, né? Gálatas, primeiro capítulo aqui. Então, porventura, procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus, né? Ou procuro agradar aos homens. Se agradasse ainda a homens,
não seria servo de Cristo, né? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E aí Paulo vem falando duas coisas aqui, né? Acho que tem duas mensagens importantes aqui. Primeiro que Paulo vem falando da importância de muitas vezes nós entendemos que o evangelho ele ele causa incômodo nas pessoas, né? Ele provoca, né? Ele traz a verdade, porque a verdade ela incomoda, né? A verdade ela incomoda. E é a revelação, né? Então, conforme a gente vai conhecer o evangelho, a gente vai e é importante a gente usar a palavra como um espelho, né? Usar a palavra para nos autoavaliarmos, né? E evitarmos também usar a palavra como algo para com o outro, né? Ó, você está errando aqui, ó, porque a palavra. Não, não. Eu estou errando aqui porque a palavra, né? Eu usar a palavra para mim, não usar a palavra para, né, para o outro, né? Então a gente tem que ter muita sensibilidade na hora que a gente vai exortar um irmão, na hora que a gente vai usar a palavra com o outro, né? A gente tem que usar de muita empatia e muito cuidado, porque na hora que a gente usa a palavra para com o outro, lembra que em Paulo, acho que em Coríntios, no início de Coríntios, fala, né? Olha, eu vou dar leite para vocês, porque se eu der sólido, vocês vão engasgar, né? Para fazer mal para vocês. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes com que a forma como a gente usa a palavra, a gente pode afastar a pessoa, né, do caminho de Deus, né, do caminho de Cristo. E ser uma pedra de tropeço, ao invés de a gente estar edificando, né? Então, é muito mais edificador a gente usar a palavra como um espelho, né? Nos alinhando, né? Nos trazendo para a presença de Cristo e, né, para o caminho dele. E através dos nossos exemplos a gente, né, refletir, né, nas outras pessoas e elas usarem a gente como exemplo de transformação e começar a seguir né, a Cristo também. Mas Paulo vem falando aqui, olha, gente, eu não estou aqui para agradar homem, não, né? Estou seguindo Deus, né? Essa aqui é a palavra de Deus, né? E ele vai além, fala, ó, e eu não sou apóstolo, acho que James comentou, né? Eu não sou apóstolo porque foi através de homem, né? Vocês estão falando aí que eu não vivi na época de Cristo, mas ó, quem me revelou foi o próprio Cristo, né? Tá aqui no final, ó, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, né? Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então ele fala aqui da época que ele era perseguidor de cristão, né? E ele não era perseguidor de cristão porque Paulo era mau, ele era perseguidor de cristão porque ele era muito apegado, devoto a Deus, né? Como os fariseus naquela época, muitos deles ali, mas eles seguiam a lei, né, ao pé da letra ali. Eles não tiveram sensibilidade de entender quem era Cristo, né? Que era a graça, que era a fé, né? E eles entendiam que era seguir a lei que era o que ia trazer salvação. Mas Paulo recebeu uma revelação, né, no caminho de Damasco, né? E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais, né? E aí Paulo vem tocar num ponto aqui que é muito importante, porque os fariseus, eles tinham muitas dificuldades, o pessoal daquela época que era religioso tinha muita dificuldade de aceitar Jesus. Por quê? Porque não era uma coisa que ele foi lá e pegou um livro, começou a estudar e começou a seguir. Não, aquilo lá vinha de gerações. Então, os pais dos pais dos pais seguiam, né, liam o Evangelho, eles seguiam a Escritura, do Antigo Testamento. Então, como assim? Chegou agora alguém que não tem tradição nenhuma, que eu não sei de onde veio, cadê seus pais, cadê seus avós, quem é você? E agora você cura no sábado, e agora você diz que sabe tudo, mas quem é que te ensinou? Quem foi o seu pastor? Quem é que te orientou em relação a isso? E aí chega alguém do nada e fala que agora é diferente, né? Então, assim, é uma quebra de paradigma muito grande, né? Para que eles pudessem entender, né? As pessoas ali teriam que estar com a cabeça aberta, teriam que estar com o coração aberto para poder parar e observar que esse, né, esse jovem aí de 30 anos está falando, né? O que faz sentido?
ou é melhor eu torcer o nariz e não, não, eu tenho razão, sai daqui, você não sabe de nada, né? Então, esse processo é mais ou menos o que aconteceu naquela época, realmente, né? E aí Paulo vem falando, olha, as tradições dos meus pais, né? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, né? Apruve, né? Revelar seu filho em mim, né? Então, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, né? Então Paulo fala aqui, olha, né, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então Paulo fala aqui dessa revelação que ele teve de Jesus, né? E ele diz também, né, que ele veio para os gentios, né? Paulo não veio para os judeus, ele veio para os gentios. E outro dia eu aprendi, né, um pastor comentou algo que foi muito edificante para mim, assim, trouxe que a Bíblia, nem tudo que está na Bíblia é para todo mundo, né? Nem tudo que está na Bíblia é para os gentios, nem tudo que está na Bíblia é para os judeus, né? E ele trouxe uma claridade que o Antigo Testamento era, era para os judeus, né? E o Novo Testamento, as cartas de Paulo, ela é para os gentios, né? Isso não quer dizer que eu não tenha que ler o Antigo Testamento. Sim, porque o Antigo Testamento tem muitas leis, tem muita sabedoria, muito conhecimento, então, assim, muita orientação, né? Mas as leis ali, né, aquele processo rígido, ele era para os gentios, né? Para os judeus, né? Né? E Paulo veio apresentar algo diferente, né, para os gentios, né? E essa era a missão de Paulo, né? Essa era a missão que Jesus passou para Paulo. Olha, vá e apresente o evangelho, né, para os gentios, né? E aí Paulo fala aqui, né, não consultei carne e sangue, né? Então, assim, foi a revelação de Jesus, né? E Paulo foi transformado em apóstolo, né? Paulo não viveu com, com Cristo, né? Ele não teve presencialmente, mas teve a revelação de Jesus Cristo, né? E aí até fala aqui que ele não consultou carne e sangue. E alguns até podem dizer, né? Mas aí teve a presença de Ananias, né? Porque Paulo, quando encontrou Jesus no caminho para Damasco, 3 dias depois ele se encontrou com Ananias, né? Mas Ananias ele não foi lá para ser consultado por Paulo, né? Ele foi lá para cumprir, né? O Espírito Santo tinha dito para ele, né? Ele foi lá e batizou Paulo, né? Curou e batizou Paulo, né? E Paulo aí seguiu, né, a caminhada dele, né, o ministério dele. Então, aqui na parte final do último trecho, eu vou ler rapidinho, a gente abre para a discussão para a gente não passar muito tempo. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer aqueles que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então aqui a gente vê uma transformação imensa em Paulo, né? Paulo agora vem pregando o evangelho, né? Paulo, durante os 3 anos que ele ficou no início do ministério dele, ele teve 3 anos de transformação ali, onde ele foi estudar e quando Paulo começa, né, a trajetória dele, até as pessoas até têm um certo receio em relação ao quem é Paulo agora, né, porque ele estava há pouco tempo perseguindo e prendendo os cristãos, e de repente não, agora Paulo vira o maior, né, o que carrega aquela bandeira, né, acho que depois de Jesus, entre os gentios, Paulo até hoje é o que mais, né, pregou o evangelho, né? Mais carregou a bandeira de Cristo aí, né?
e vem nos guiando aí, né, por esse caminho todo. Bom, vou abrir agora para vocês comentarem. Maravilha, Fábio. Você vê, né? Jesus transforma vidas. Jesus transformou Paulo, transforma todos aqueles que têm um encontro de fato com Jesus, as vidas são transformadas. Então, esse é o. Jesus, quando veio à Terra, é tão óbvio para nós hoje, né? Naquela época, como você falou, eles tinham tradições que o cegavam, inclusive, né? Mas todos os milagres que Jesus Cristo fez na Terra foi justamente para ajudar-nos na fé, ajudar-nos a reconhecer quem ele de fato era. Então, Jesus nos ensinou, inclusive, a reconhecer a árvore pelo fruto. Quais foram os frutos de Jesus naquela época? Quais são os frutos de Jesus hoje? Não existe na face da terra uma pessoa que tenha tido encontro de fato com Jesus verdadeiro, que não tenha mudado, que a vida dela não tenha sido transformada. E não só a vida dela, a vida das pessoas que estão em volta é transformada. Pessoas que eram tristes e solitárias passam a viver felizes. Pessoas que eram adictos, viciados, que são libertados e curados. Pessoas que agrediam as outras e passam a viver com amor. Isso eu estou falando de coisas que são palpáveis e visíveis aos olhos de qualquer um. Então, Cristo transforma. Cristo transformou no passado e transforma até hoje. E, então, Cristo, quando fez os milagres, transformou a vida de um cara, de pessoas que nunca puderam andar e passaram a andar, de pessoas que nunca puderam enxergar e passaram a enxergar. E até hoje, Cristo cura cegos, como me curou. Como Cristo, eu digo isso porque Jesus mudou a minha vida, me fez enxergar aquilo que eu não era capaz de enxergar, que é a verdadeira obra de Deus, a natureza de Deus, o caráter de Deus, o amor de Deus. E quando a gente consegue enxergar essas coisas, o nosso mundo se transforma. Transforma o nosso interior e o que está dentro de nós transborda para os nossos irmãos. Quando nós estamos cheios de amor, esse amor transborda para o nosso irmão e ele sente isso. Se nós estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios de Jesus, essa luz vai irradiar e vai transbordar e vai transformar a nossa vida, o nosso ser e o nosso próximo, né? Então, esse é a maior prova que nós temos hoje, nós que não convivemos com Jesus no seu ministério, como os apóstolos e as pessoas que viveram naquela época, mas que conseguimos ver os milagres e o agir de Deus ainda hoje, no dia a dia, sem contar o sobrenatural. Meu pai deu um testemunho agora aí, diante de vários outros que nós temos e que a gente vai contando aqui vários testemunhos, né? E isso é muito bom porque isso ajuda a nos fortalecer na fé. Porque, de fato, essa é uma batalha que nós temos que faz parte da nossa labuta aqui, né? Batalhar para permanecer firmes na fé. Então, nós precisamos nos alimentar. E é por isso que esse devocional é uma bênção na minha vida. Porque através dele, eu posso me alimentar todos os dias. A palavra de Deus é o pão da vida.
E se nós não alimentarmos o nosso corpo, nós enfraquecemos. Assim também é a palavra de Deus, é a nossa fé, é o nosso espiritual, é o nosso relacionamento com Deus. Porque só ir à igreja aos domingos, eu sinceramente acho muito pouco, né? Deus visitava Adão e Eva todos os dias. E tem um pastor muito que eu gosto muito, que é o Luciano Subirá, que ele costuma brincar que Deus não respeitou nem a lua de mel de Adão e Eva. Todos os dias ele estava lá para se relacionar com eles. Então é isso que nós temos que buscar, o relacionamento diário com Deus. Então, glória a Deus por cada um que está aqui, porque isso nos incentiva, nos motiva, nos fortalece, e cada um aqui que contribui, que traz, que fala, que o Espírito Santo usa para falar ao nosso coração, nos ajuda a nos fortalecer e nos manter engajados, nos manter alimentando. Estamos todos aqui como bebês. Eu sou um bebê, o Fábio é um bebê, tem outros aqui que são um pouco mais velhos que a gente nessa jornada, mas todos nós aprendemos uns com os outros aqui. E o objetivo desse devocional, desse grupo aqui, é nos alimentarmos todos os dias da palavra de Deus, nos mantermos conectados com Deus, e qualquer um aqui que estiver passando por momentos de dificuldade, que precisar de oração, estamos aqui também para orar, para interceder, para que a gente possa, através disso, fortalecer a nossa fé e vermos, inclusive, os milagres de Deus, o sobrenatural de Deus ser manifestado até hoje, né? Então, gratidão aí Glória. pela vida de todo mundo, de todos nós. Amém. Bom, muito bom a fala de todos aqui, né? Eu que estava aqui observando essa palavra, já estamos para terminar já, né? Quando o apóstolo Paulo falando aos Gálatas, né? O povo quer disturbar, quer contorcer a palavra de Deus, né? Estou imaginando a cara do apóstolo Paulo falando que vocês, eu vou servir vocês, eu vou falar por vocês, eu vou falar o que agrada a vocês, eu vou falar a palavra de Deus. A real palavra de Deus é que prevalece, né? E na palavra de Deus diz, a palavra de Deus em Mateus, o versículo, capítulo 5, versículo 18, eu escrevi até aqui. Está escrito que nem o i ou um tio jamais passará, a palavra de Deus jamais passará. Então, a gente tem que falar a real palavra, temos que estar pedindo sabedoria divina para que a gente possa interpretá-la e para que a gente possa falar para que as pessoas sintam a unção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e porque quem fala é a palavra, quem converte é o Espírito, e assim vai, né? Eu estou muito feliz por esse capítulo, pelo que eu aprendi nessa manhã, e Paulo continua falando conosco, né? Porque ele falava aos Gálatas, aos Coríntios, enfim, né? E hoje a palavra de Deus prevalece em nossas vidas, não vamos deixar ninguém desvirtuar a palavra de Deus. Eu estava falando com meu filho ontem, né? Meu neto, que é meu filho, é meu neto, mas é filho porque eu criei. Aí eu falando para ele, né, que o Salmo 23, todo mundo que eu vejo ler o Salmo 23 lê errado, aumentando a palavra, ou seja, aumentando o i. E na palavra de Deus não pode tirar nem pôr. Tem que ser lido o que está escrito, na verdade. Eu falando a ele o Salmo 23, e a maioria das pessoas, quer dizer, todas as pessoas que eu já vi ler, lê errado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, está errado, que lá está escrito no Salmo 23, se vocês observarem, só se for palavras diferentes, né? Porque a Bíblia é sempre como anátema mesmo. Eu não sabia o que era anátema.
Mas eu vim procurar e pesquisei e vi que anátema significa condenação de outra doutrina contrária, a palavra condenação, anátema, e doutrina contrária. Pessoas que perverte a palavra, né? Perverte, diminui, porque perverter quer dizer acrescentar ou diminuir sem a autoridade de Deus. Então, aqui a palavra é autoridade de Deus. Então, a gente não deve pervertê-la, ou seja, diminuir, aumentar ou diminuir alguma coisa nela. Aí vem, está escrito em Apocalipse também, 22, 18, 19, acrescentar ou diminuir, está registrado lá em Apocalipse. Então, não devemos, né? Nem aumentar, nem acrescentar. E se você ler o Salmo 23, eu queria que Fábio lesse o Salmo 23, somente o primeiro versículo. Lesse o Salmo 23 aí. Porque, não sei, pessoas aumentam e não tem e nada me faltará. Tem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não acrescento eu, não sei se na tua Bíblia acrescenta, Fábio, ou algum de vocês aí estiver vendo, por favor, me orienta. Eu estou novinha, quando O Senhor o é meu James fala. pastor, nada me faltará. Como? O Senhor é meu pastor, ponto vírgula, nada me faltará. Ele me Sim, então, faz repousar em pastos verdejantes. então como é? Me explica e me ensina. Existe e nada me faltará? Ou tem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem e Citação para me mim ensina. aqui, ó, a imagem de Deus como pastor e é ixi, é um é difícil ver isso aqui, inexaurivelmente, rica. O pastor sustenta o rebanho. Suas ovelhas são totalmente dependentes dele para alimento, água e proteção contra os animais selvagens. A imagem do pastor também evoca a imagem do rei no mundo antigo. Davi estava cuidando das ovelhas quando foi ungido para ser rei. No Novo Testamento, Jesus é revelado como o pastor de sua igreja, cumprindo a profecia de que Deus viria para pastorear seu povo. Sim, tudo bem, mas eu estou falando acrescentar a questão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não tem e o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não tem esse e, é isso que eu estou falando. Eu queria que vocês me orientassem, porque a Bíblia, a palavra de Deus relata que não pode diminuir, ou seja, Desculpa, eu posso perverter. falar? Posso falar? Eu creio que isso é vício de linguagem. Vício de Ah, linguagem. Não é que eles estão acrescentando, mas o brasileiro, infelizmente, tem muito vício de linguagem. É a maneira dele falar. Não é que ele está acrescentando, mas é um vício de linguagem. É como eu é, vejo, né? é certo. Obrigada, Sueli, por você me orientar. É isso que eu estou aqui, nós estamos aqui um para orientar os outros e aprender. Aí eu fiquei falando com meu filho e agora estou aprendendo que as pessoas, não é que eles acrescentam, mas eu acho que faz valer, né, também, né? Porque as pessoas vão aprendendo que deve acrescentar um enzinho ali, né? E nada me faltará. Então, eu estava conversando com meu filho, ele falou, é mesmo, mãe. Então, eu vou voltar para ele, vou dizer a ele que é vício, hábito de linguagem, hábito de falar, né? Então, cada um tem o seu, né? E aí, glória a Deus, louvado seja Deus. Alguém vai falar mais alguma coisa, por favor? É só Eu para queria, concretizar aí. se eu pudesse Jesus, falar um pouquinho. Pode, Amém. bom. Bom dia, tudo bem, gente? Eu sou o Bob. Eu só queria comentar assim, pode falar. sobre o versículo que a gente estava lendo, né? Que o que me chamou a atenção, peraí, por favor, o que chamou a atenção mais para mim ali naquele versículo foram duas coisas. Uma, a parte que ele fala que ele não está buscando a aprovação de homens, são de homens, né?
E eu acho que isso aí é uma coisa que uma muito cuidado, porque às vezes eu acabo me preocupando com o que os outros pensam de nós e querendo parecer assim cristão diante dos outros, e a gente às vezes não percebe que o que importa mesmo é o que Deus vê em nós, como que Deus nos vê, né? Então isso é uma coisa que eu acho que é uma coisa importante para a gente estar sempre no alerta, né? De buscar intimidade com Deus mesmo, nos momentos que ninguém está vendo e não onde os outros estão vendo a gente buscar intimidade com Deus, né? E o outro ponto que eu queria só assim destacar ali que me chamou a atenção também é quando Paulo fala que ali no versículo, deixa eu voltar aqui que eu fui para o Salmo também, quando vocês estavam falando do Salmo, eu fui ler o Salmo. Quando ele fala que ele foi separado antes de nascer e que aprove a Deus revelar o seu filho nele. Quando a gente lê rápido aí, eu pensei que ele estava falando de revelar seu filho para ele, a revelação que ele teve de Jesus em Damasco, mas não, ele está falando de Jesus ser revelado nele e que ele já tinha sido parado antes de nascer. E para quê? Pois foi pela graça e para quê? Para que Deus, para que Jesus fosse revelado em nós, né? Então, eu achei muito legal que eu não tinha prestado atenção nessa parte aí, nesse versículo, aonde ele está falando de que Jesus precisa ser revelado através da nossa vida. É isso aí que eu queria comentar. Glória a Deus, Bob, muito obrigado, Eu gratidão. posso comentar em cima do que ele falou? Amém. Eu gosto de participar, viu? Porque eu estou dirigindo, mas mesmo assim, o que ele falou aí e o que eu entendo, Paulo é um grande testemunho para nós hoje, porque nós não vivemos como Jesus. Quem é que veio? Jesus subiu e falou: Eu vos enviarei o Espírito Santo. Então, Paulo teve a verdadeira presença do Espírito Santo nele. Então, qual é a lição que eu tiro para mim de tudo isso? Nós somos um Paulo, basta querer, basta orar, basta buscar, basta fazer aquilo que Paulo fez. Paulo não fez nada, ele simplesmente recebeu o Espírito Santo e foi transformado. Hoje, Jesus rasgou o véu de céu abaixo, nós temos esse acesso. O acesso que Adão tinha com Deus, Jesus nos deu ele de regresso. Então, o que nós temos que fazer? Buscar constantemente a presença do Espírito Santo de Deus para que ele nos conduz nessa terra, nessa jornada, no nosso propósito, como ele fez com Paulo. Então, essa é a experiência que eu tenho das cartas. Eu estava agradecendo a Sueli. Obrigado, Sueli. Seu áudio cortou aqui. Quem traz a palavra amanhã, dona Marinene, e oração? Amados, deixa eu só concluir aqui essa parte aqui, que nós somos bem-aventurados, sabe por quê? Nós somos felizes, porque nós não estava lá com Paulo, a gente não viu Jesus nascer, a gente não viu Jesus derramar o sangue dele por nós, por isso nós somos bem-aventurados, que não vimos, mas cremos, não estávamos lá, mas cremos que o Senhor, ele agiu no meio do povo e enviou para nós pelo Espírito Santo de Deus. Isso é muito lindo. Então, louvado seja Deus, sabe, pessoal? Amanhã eu gostaria de pedir que o irmão, o Mário, ele orasse agradecendo, ele está aí ainda. Você pode, Mário? E a palavra, Sim. em nome de Jesus, o Elton. Você pode trazer a palavra amanhã, Elton? Posso sim. Amém.
Que lindo, Glória a graças a Deus. Deus. Então, Mário, por favor, querido, faça a oração agradecendo. Sim. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer, Senhor, por este momento maravilhoso, Senhor, que vivemos na tua presença, Pai, porque há um grande mover do teu Espírito no nosso meio. Abençoa, Senhor, o nosso dia, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos gestos, que possamos ser pacientes, longânimos, pregar o teu evangelho, Senhor. Abre eles a posição, Senhor. Cobre cada um com o teu manto, Pai. Reaviva eles neste dia, Senhor, para que haja crescimento espiritual, Pai. Para que tenhamos um dia alegre na tua presença, Senhor. Eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.